O que eu digo? Que a FIFA e o Infantino podiam disfarçar um pouco, né? Um pouquinho, mas não. Bem-vindos, madridistas, tudo bem? Como vocês estão? O Ulisses não teve o cartão amarelo retirado, aquele que ele levou porque um paraguaio que estava na frente dele se auto-machucou para ver se expulsavam o Ulisses. Esse cartão não foi retirado após o caso Balogun. Agora vamos falar sobre isso porque antes tem notícias que interessam um pouco mais aos madridistas no momento, que é esta, ou melhor, esta é uma delas. Kahlan ama o Real Madrid, foi o que disse o presidente do Borussia Dortmund hoje mesmo, há algumas horas. Diz que ama o Madrid, que não esconde isso e que o interesse do Madrid vem sendo recorrente, e quem o conhece garante que a contratação do atacante do City é questão de tempo. Já marcaram uma data, dizem que em 2 ou 3 anos ele jogará lá, mas ainda não chegou a hora dele. Ele diz que não se comprometeu com ninguém, assim como disse o pai dele. Outro dia, a gente falou isso em um vídeo, que ele é o jogador, comigo acontece isso, e com alguns de vocês com certeza também, coloquem aí nos comentários. Que se no futuro, ou seja, que não queremos pensar daqui a alguns anos o que teria sido desse cara vestido de branco e a gente não viu, né? Ou seja, é como se tivesse que acontecer. É o que espero, porque vejam, com a Noruega, a Copa do Mundo que ele faz, outro dia já fizeram memes de que com o pouquinho que ele fez, já conseguiu fazer 2 gols no Brasil em uma Copa do Mundo para eliminá-los. E além disso, não sei se vocês viram aquela imagem do primeiro gol, quando ele ganha do Gabriel pelo alto, do Magalhães, do brasileiro, como ele vai, como ele entra na área. Praticamente andando e se ativa quando tem que se ativar, igual quando recebe na quina da área e solta aquele chute de canhota, né? É um cara que, bom, nasceu para isso, é um especialista no que faz e eu acho que agora no que faz ele é o melhor. E o Madrid já faz muitos anos que quer contratar um camisa 9 assim. Claro, agora esse camisa 9 foi o sonho impossível de um candidato à presidência que enfrentava o Florentino. Era duplamente difícil, né? Mas eu acho que, bom, o Florentino deve estar prestando bastante atenção. Na verdade, esse Guas Huasque, como sempre foi dito, é muito amigo do Florentino, o presidente do Borussia Dortmund. Hoje foi um dia de muitos acontecimentos. Ele está contando, foi o primeiro a noticiar isso, é preciso dizer. E além disso, acho que pela primeira vez em muito tempo, Fabrício Romano reconheceu em seu tweet que tanto Pepe Álvares quanto Fabrício Hawkins tinham dado o furo. O furo que ainda vamos ver, porque o Madrid não oficializou nada, que Aureliano Tchouaméni estaria renovando até junho de 2031. Isso é um pouco contraditório, não com o que o Madrid fez ou disse, porque o Madrid não fez nem disse nada, mas sim com tudo o que vem sendo publicado ultimamente, de que talvez ele fosse um dos jogadores que poderia sair. E que o Manchester United está disposto a pagar muito dinheiro. Bom, com essa renovação, com certeza não. Pelo menos é o que se entende desse movimento do Real Madrid, porque eu entendo que isso passa pelo Mourinho, né? Mourinho acha ele imprescindível. Vai continuar se falando dessa convivência complicada. Vamos ver até que ponto o Mourinho consegue conciliar isso. No vestiário do Real Madrid com Federico Valverde, obviamente. Mas enfim, não sei. Deixem nos comentários o que vocês acham sobre o Tchouaméni ficar. Eu, desde que aquilo aconteceu... Bom, desde antes, claro. Desde que aquilo aconteceu, quando eu falava sobre o assunto, dizia que se algum dos dois tivesse que sair, não falando de futebol, porque futebolisticamente eu gosto dos dois, mas sempre pensei que a pessoa mais formada, com os pés no chão e um pouco mais madura é o Tchouaméni. É a sensação que eu tenho sem conhecê-lo, sem conhecer nenhum dos dois. E, sem dúvida, esse jogador não deu motivos para que queiramos dispensá-lo por motivos esportivos. Outra coisa é que, como o Madrid precisa de saídas, alguma tem que ser dolorosa e poderia ter sido uma delas. Poderia ter sido perfeitamente.
Seguimos ouvindo que o Real Madrid quer a saída do Camavinga a qualquer custo. Porém, como é comum no clube, respeitam os contratos e não forçam sua saída. E se Camavinga ficar, ele fica. Mas aqui há um elemento poderoso, que é o treinador que temos agora, que tem muita autoridade. E é o Mourinho. E a decisão dele prevalece, ou pelo menos é mais levada em conta do que antes. E se quiserem convencer o jogador e ele aceitar ser convencido, sim, sim. Se não, não. Porque, insisto, se ninguém sair, ninguém mais pode chegar. E para mim, é um problema que mesmo tendo grandes jogadores no meio-campo, não chegue outro ou outros com um perfil diferente, mais parecido com os que foram um dia para o Real Madrid, que são Kroos e Modric. E enquanto isso não for substituído, e faz tempo que não falo sobre isso, acho que continuaremos tendo o mesmo problema na sala de máquinas, no meio-campo. Acho que o mesmo. E o problema não terá sido resolvido. Coloquem aí nos comentários o que vocês pensam. Fazia tempo que não falávamos disso, porque agora estamos muito focados no tema da Copa do Mundo. Agora falando da Copa do Mundo. Bom, agora vamos falar sobre o Fran. Sobre o Fran indo para o Betis por 4 milhões. É que tem o seu valor. Mas antes, deixa eu me intrometer um pouquinho aqui no assunto da Copa do Mundo. Segue o ocorrido ontem. Obrigado, Javier, pelo acompanhamento. Aos vídeos de reação à partida da Argentina contra o Egito de ontem e ao que veio depois, relembrando aquelas declarações do Messi em 2019, numa Copa América, em que Messi foi o primeiro conspiracionista, né? Se é assim que nos chamam por acharmos que há coisas estranhas, né? Com a Argentina, depois dessa Copa do Mundo, e com Infantino, um cara, um ser sinistro, um ser obscuro. É que, e agora vamos contar uma coisa que saiu hoje sobre o Bueno, sobre o Infantino. A Europa quer que esse senhor seja investigado por esse comportamento estranho, que não é só nessa Copa do Mundo, ele já vem tendo faz tempo. E por outro lado, embora aqui em teoria nem a FIFA nem o Infantino estariam envolvidos de início, mas sim esses movimentos financeiros da AFA, a Federação Argentina, nos Estados Unidos. Agora vamos falar sobre isso porque, insisto, ainda está repercutindo o que aconteceu ontem, e ontem eu mostrei para vocês aquela imagem parada, de como Mac McAllister segurou um jogador egípcio. Esse garoto, no vídeo que fez, usa muita imagem da Copa do Mundo, que não posso mostrar. Mas esse garoto, nesse vídeo que ele fez, conta cada uma das ações e dá mais detalhes. Ele oferece mais detalhes, bom, eles deram um zoom aqui incrível, naquele momento em que Mac McAllister agarra o jogador egípcio, como ele deforma completamente a camisa dele. Sempre que vejo essa ação, lembro do vídeo após a partida, quando disse que a bola estava longe, sob controle do defensor argentino, então dava para entender. Mas não, desculpa. Se você dentro da área, é como aquele puxão de cabelo no Marcelo. Não tinha, como vocês lembram, em um jogo contra o Alavés, faz uns 4 ou 5 temporadas? Não, nunca marcaram nada. E tinha VAR, o que era impressionante. O que faz alguém puxar o cabelo do outro? É a mesma coisa, por que um defensor faz isso? Quer dizer, por que um defensor começa a puxar a camisa até deformar a gola da camisa de um atacante? Isso, por mais que o cara, bom, acabe caindo no chão, ou por mais que não seja tão exagerado por parte do defensor, porque é justamente por isso que ele faz, para não ser exagerado, para que algo que não seja exagerado não vire um escândalo, para não marcar a falta. Se isso ocorre, deve marcar falta. Se isso acontece, tem que marcar a falta. Depois o egípcio, claro, quando percebe que estão girando o corpo dele, porque quando alguém te segura pela gola da camisa e você está andando para frente, seu corpo gira. O cara vai e cai no chão. Eu não sei se é por causa disso ou se é simplesmente porque ele quer deixar claro que acabou de sofrer uma falta, porque mesmo que não pareça tão exagerado à primeira vista, a olho nu, sem precisar dar zoom, etc. É falta, porra. Falta na área é pênalti. Mas não revisaram. Mas é inacreditável. Portanto, aqueles que hoje estão lá continuam alimentando essa polêmica. Eles têm tanto motivo para isso, ou até mais, para mim até mais, mas pelo menos tanto motivo para alimentar isso, como Messi tinha na sua época para pensar. E vimos as declarações no vídeo anterior.
porque Messi disse que estavam preparando aquela Copa América de 2019 para o Brasil, porque a Argentina tinha acabado de perder a semifinal contra o Peru. Messi dizia: não nos deixam chegar à final, com corrupção e árbitros assim não dá, não queremos participar disso. Está armado para o Brasil ganhar, foi isso que Messi afirmou. Bom, então veja, não é só isso em relação ao que aconteceu ontem, mas insisto, temos os 2 vídeos anteriores. Caso vocês pensem que estou pegando leve com isso, de jeito nenhum, são 2 vídeos anteriores de quase 20 minutos. Com tudo isso, mas hoje temos que falar sobre isso, ou seja, como é possível que Olise... E olha, que eu como espanhol, se eu for enfrentar a França na semifinal, se a Espanha ganhar da Bélgica, se a França ganhar do Marrocos... E há muito mais chances de que sim. Ao Olise, que vai continuar pendurado, porque não tiraram esse cartão, ele levou um amarelo, não joga contra a Espanha. Eu quase prefiro, mas mesmo assim é uma vergonha soberana o que acontece hoje, o que aconteceu hoje com Nachas. E o problema é da FIFA por tirar o vermelho do Balogun, porque já criou o precedente. Que isso, claro, tirar um amarelo não é o mesmo que tirar um vermelho. Naturalmente, não. Mas esses amarelos são retirados, principalmente porque a ação não deixava margem para dúvidas. Lembrem-se que Olise diz para o Galarza, esse aí, ficar quieto, que ele está com a bola aqui. E esse rapaz o que faz é se autolesionar, ele se aproxima, é ele quem coloca o braço no rosto, tampa, que Olise está com o próprio braço, a própria mão, dizendo para ele ficar quieto na frente do rosto dele, por isso não encosta no rosto. E quando vê que não consegue, o cara cai para trás. Isso que é evidente, mas quantos cartões amarelos já vimos que, por ações assim, tão evidentes, foram retirados? Olha, mas a FIFA decide não tirar o cartão dele. O que já é injusto, e ainda por cima com o antecedente do outro dia do Balogun do cartão vermelho. Como você não vai pensar mal? Como não pensar mal? Como não achar que está armado? Porra! Insisto, estando a Espanha com a possibilidade de chegar às semifinais, é claro que acontece que depois das semifinais para a final, das quartas para as semifinais, eles passam limpos. Sim, por exemplo, no caso do Olise e no caso do Bellingham, que essa é outra, que também é outro pendurado, eles não recebem o cartão amarelo. Mas, e se eles receberem? Bellingham não jogaria as semifinais, presumivelmente contra a Argentina, Olise não jogaria as semifinais, presumivelmente contra a Espanha ou Bélgica. E claro, isso salta aos olhos, cara, salta aos olhos. Ao mesmo tempo, hoje foi publicado isso. O FBI investiga as finanças da Associação do Futebol Argentino nos Estados Unidos durante o Mundial por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça... Espera, isso apareceu agora para mim. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga as operações milionárias da entidade presidida por Chiqui Tapia, através da empresa Turprod Enter LTDA. Desvinculado do departamento de Infantino. Naturalmente, aqui mesmo que apareça na foto também, não vamos brincar com situações que ainda não aconteceram, mas enfim, usem a imaginação de vocês, porque claro, já vimos tantas coisas, a justiça investiga, as milionárias, é tudo limpo, a entidade sabe, preside, mas enfim, deixem a imaginação de vocês voar, porque claro, já vimos tantas coisas, né? No país dele também, com a quantidade de problemas que esse senhor teve nos últimos anos, é impressionante que ele ainda continue na empresa. Já ouvimos falar das confusões da Federação Argentina de Futebol há muito tempo, vou dizer, e também da Federação Espanhola de Futebol. Sim, mas lá, pelo menos os presidentes foram mandados embora. Pelo menos saíram. Esse cara está lá há não sei quantos anos, né? Mas enfim, vamos ver o que acontece. Agora, outra coisa, acho que isso é grave e afeta naturalmente o que nos diz respeito. O que nos diz respeito, sempre, acho que a FIFA, e eu tinha muitas esperanças, ainda tenho mais na UEFA, claro, acho que a FIFA não vai fazer nada com o Barça até que pelo menos Messi se aposente. Por quê? Porque agora mesmo punir o Barça pelo caso Negreira, e para quem não está muito por dentro do assunto, sempre repetimos isso, mas fazia tempo que não contávamos ou não lembrávamos. Juan Luis Martín de Pozuelo é
é um advogado que apresentou na época, com a nossa colaboração e de muitos criadores de conteúdo que já o apoiamos também, uma denúncia ao Comitê de Ética da Federação Espanhola de Futebol. E depois ele também encaminhou para a UEFA e também para a FIFA, na qual eu tinha e continuo tendo muita confiança, porque segue pelo caminho ético, não pelo caminho administrativo que fez o caso prescrever. Barcelona Negreira através da lei do esporte. Confio nesse caminho porque ficou claro que a Federação Espanhola de Futebol não informou totalmente a UEFA e a FIFA sobre o que sabia de Negreira e tudo o que ocorreu. Não é? Não só a Federação não deu essa informação, como também a UEFA por outros meios e a FIFA por outros meios também não receberam essa informação de ninguém. Graças à denúncia e ao relatório Pelicano 2.0, eles já têm essa informação. Mas com toda essa informação, já deveria fazer com que o Barça fosse punido, rebaixado ou o que for. Com toda essa informação, acho que a FIFA não vai fazer nada pelo Messi. Porque se agora punirem o Barça, fica evidente o fato de que Lionel Messi esteve durante todo o seu período na Espanha com o Barça, em um clube que estava pagando milhões para um chefe de arbitragem, o que também é inacreditável. E abro um pequeno parêntese, como contamos no vídeo anterior, que Messi tenha reclamado disso em 2019, sendo que o clube dele fez o que fez. Claro, para Messi isso parecia normal, ter essa rede de arbitragem sempre, apesar de serem muito bons, né? Ter essa rede de arbitragem, né? Na época talvez a Argentina não tivesse, então o Brasil parecia que roubava, por isso Messi dizia isso. Ou havia uma mão por trás ali, né? Se ele estava se referindo a Conmebol, né? Para mim não importa se ele diz Conmebol ou FIFA, mas essa conspiração começou com o Messi dizendo que os torneios eram arranjados, né? Ou seja, dizem o oposto para ele. Está claro que desde então tudo mudou. Mas enfim, por isso que eu digo, há tanta proteção por parte da FIFA que eu não acho que iriam punir o Barça, porque seria admitir isso, né? Que esteve em um esquema, talvez no futuro sim, que esteve em um esquema em que, bom, seu clube era constantemente beneficiado, ou pelo menos nem isso mais. Se nem precisava que o clube fosse beneficiado, só de pagar um chefe de arbitragem já deveria ter sido punido, né? Bom, então não sei, deixem aí nos comentários o que vocês acham também. Se vocês acham que a FIFA vai punir o Barça ou não. Comece ainda em atividade, muito menos neste verão, naturalmente, durante a disputa da Copa do Mundo. Chama atenção que o FBI investigue as finanças da Associação de Futebol Argentino durante o Mundial. Bom, já comentamos sobre o Tchouaméni, sobre o Fran, e já rapidamente conto que, de fato, o Fran vai para o Betis por apenas 4 milhões. E eu já li de tudo, de gente que diz que, bom, e eu concordo mais com isso, como é possível? Vender um lateral como o Fran, que já não cabe mais no time, quando você acabou de contratar o Cucurella, ainda tem o Carreiras e o Mendy precisa se recuperar. Mas como você pode vender ele por apenas 4 milhões? Mas o que é isso? Na Inglaterra você vê que o Manchester United não quer um certo lateral esquerdo que jogou muitos minutos com o time este ano, mas como contratou outro, não vende por 4 milhões, porra, vende por muito mais. Então, para um clube como o Betis, que você sabe que eu tenho simpatia, mas não sei por que cada vez que vamos lá somos mais vaiados. De verdade, você faz tipo um favor vendendo por 4 milhões. É verdade que o Madrid fica com 50%, por isso falam do possível negócio do Real Madrid. Fran Garcia se valoriza no Betis, que jogará a Champions, e no próximo ano pode ser vendido por 20 milhões, dando 10 ao Madrid, ou por 30, dando 15 ao Madrid. Bom, quer dizer, talvez... Claro, isso é uma suposição, mas vender o Fran Garcia por apenas 4 milhões me parece meio pouco. Quer dizer, o Madrid aí deveria vender melhor, mas, no entanto, eu acho que isso foi considerado como um todo. Foi colocado no contexto de tudo que o Real Madrid fez neste verão, o que não foi ruim. O Madrid ganhou 130 milhões de euros neste verão, vendendo Nico Paz por 60 milhões, mantendo essa opção de recompra para o próximo ano de 80, que seria pagar os 20 milhões que lhe correspondiam pela venda de Victor Muñoz
Ao Liverpool, outros 20 para o Osasuna, os 15 de Mário Gil para o Milan, por sinal, os 15 de Álvaro para o Bournemouth. Álvaro, o garoto uruguaio, meio espanhol, do Getafe, que este ano esteve no Elche, a transferência de Alex Giménez para o Bournemouth também, a de Mário Martim para o Getafe e agora a de Fran Garcia para o Betis. Bom, ou no final, são 130 milhões. O negócio é bom, sem dúvida, principalmente para fechar este exercício econômico, que nesse sentido é fantástico, mas é preciso uma venda de peso para outra contratação de peso que tomara seja para o meio-campo. Bom, pessoal, então é isso. Deixem nos comentários o que vocês acham. Desculpem, acabei me estendendo um pouco. É que, claro, agora fazendo só 2 vídeos por dia, em vez de 3, quero contar muita coisa. Já fiz o programa sobre a Copa do Mundo hoje cedo, cheguei em casa relaxado e agora falo sem parar por aqui. Nos vemos no próximo. Deixem um like se vocês gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e é isso, aproveitem! Amanhã a atividade volta aqui na Copa do Mundo e vamos contar tudo sobre França x Marrocos. Tchau!